Bom dia, estamos aqui na fila em Lisboa para mais um dia da BTL e desta vez estamos com a Roberta Medina, a vice-presidente do Rock in Rio, que está aqui para a nossa conferência em colaboração com a Fundação AIP, a conferência Smart and Green Tourism, que se realiza hoje de manhã. Roberta, bom dia. Eu gostaria de lhe perguntar primeiro como é que podemos caminhar, já que esta conferência tem como tema a sustentabilidade e o turismo, como é que podemos caminhar no sentido de um turismo mais sustentável? Olha, eu acho que a experiência que a gente tem no Rock in Rio é que ser sustentável é, acima de tudo, uma visão de mundo e colocar os nossos valores em prática, né? É a gente olhar menos e exclusivamente para uma lógica racional e empresarial e olhar para o todo, com a consciência de que se o todo não estiver bem, a gente também não está bem, né? Então, acho que a pandemia, a guerra, tem tanta coisa que já era tão óbvio, mas vem mostrar pra gente que se alguém se resfria na China, é sim do nosso interesse, né? Na sustentabilidade, eu acho que é isso em relação a tudo, porque lembrando que sustentabilidade está falando de econômico, de social, né? E de meio ambiente, que muita gente derrapa pensando só em meio ambiente, né? Mas enquanto meio ambiente, se a nossa casa principal, que é o planeta, não estiver bem, estamos mal, e a gente vem de uma educação, de uma cultura de autoconsumo, né, e não preocupação com as matérias-primas, e está visto que isso não pode funcionar. Então a gente precisa, em todas as nossas decisões no dia a dia, pensar em como utilizar menos matéria-prima, como utilizar mais recursos readaptados, né? E isso é um exercício diário, primeiro de buscar informação e depois. É muito difícil, porque você tem que pensar, uma coisa que você está habituado a fazer automaticamente é olhar e como é que você pode fazer diferença, isso dá trabalho. Mas é importante, às vezes puxando ajuda externa, já tem muita gente trabalhando com isso, fazendo alguns inventários, né? Pessoas que entendem de sustentabilidade, olhar para dentro, pensar hoje como se fala tanto de economia local, né? Quanto que o turismo é importante para fortalecer a mão de obra local, para fortalecer aquilo que alimenta a possibilidade de fazer turismo, né? Então, que é a base e é o local. Então, eu acho que é uma questão da gente trazer as nossas crenças pessoais mais para frente das tomadas de decisões empresariais e não necessariamente pensar só no automático do empresarial. Concretamente, como é que os empresários podem trabalhar nesse sentido? O que é que eles podem fazer no seu dia-a-dia, não é? Olha, eu acho que primeiro, de novo, graças a Deus tem muita gente trabalhando. Então, o primeiro passo para quem ainda não entrou no tema da sustentabilidade é contratar pessoas que entendem, colaborações, parcerias, não precisa ser sempre fazendo um cheque, para fazer uma avaliação, quase que é uma auditoria, sem ser uma auditoria culposa, não, mas é entender o que está acontecendo e onde a gente pode fazer a diferença e montar um cronograma de trabalho. A gente não vai conseguir mudar tudo de um minuto para o outro, até porque muitas vezes a própria indústria não está preparada para isso. E algumas soluções que poderiam ser vistas como mais custosas a longo prazo, se a gente se articular enquanto indústria, eu acho que aí a gente consegue fazer a diferença, porque e aí no turismo a potência é muito maior, por exemplo, do que no meu setor que é eventos, que é uma coisa mais esporádica. Mas se o turismo trabalhar em união, né, na hora que você diz que tem X hotéis, por exemplo, disponíveis a contratar um determinado serviço, porque ele tem menor impacto ambiental, por exemplo, o fornecedor já pode investir se for uma inovação. Então, às vezes, trabalhar em bloco é muito importante para poder dar musculatura para as mudanças que precisam acontecer. Que pequenas diferenças é que cada um de nós pode fazer também no nosso dia-a-dia? Eu acho, aí é igual, é tão engraçado, né? Porque esse exercício é o mesmo exercício que a gente faz para as empresas. Sim. Né? A gente, às vezes, uma vez me partilharam uma informação que foi, se a gente mantiver a pressão do pneu do nosso carro correta, e são menos 6% de emissões de CO2. Começa por aí. É só manter a pressão, não tem nada, é só manter a pressão correta. Né? Talvez escolher os combustíveis mais eficientes, né? É pensar em grandes embalagens, são coisas tão simples que a gente debate há tanto tempo. Eu lembro quando foi em 2003, mais ou menos, o Brasil viveu um grande apagão de energia. E assim, curiosamente, uma questão de 2 semanas, o consumo de energia no país daquele tamanho, baixou 20%.
Isso é uma questão de hábitos. Claro. Eu acho que o desafio que a gente está vivendo enquanto sociedade é repensar os nossos hábitos, o que para o ser humano é uma coisa difícil. É difícil, Né? óbvio. Mas é só repensar. Em vez de a gente querer ter 20 blusinhas parecidas, bicho, bastam 2 ou 5 ou 10, mas de 20 para 10 já faz uma diferença. É a gente valorizar o valor que as coisas têm, né? Não querer comprar, achar que é normal comprar uma t-shirt giríssima, com brilhos e que fala por €1. Não, não é normal, porque se ela custar muito baixo, tem alguma coisa na cadeia produtiva que está perdendo. E a primeira coisa a perder é o próprio ser humano dos salários mais baixos que viram obrigatoriedade. Então, eu acho que se a gente tiver atenção, e de novo, não é para a gente gastar mais, é para a gente fazer escolhas diferentes. Muito obrigada, Roberta. Foi um prazer e boa conferência. Para todos nós. Obrigada.